Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Gerar. Eu sou Larissa Mota e hoje estou aqui acompanhada de Priscila Matos e Thalita Conartioli. Sejam bem-vindas. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Lari, muito prazer. Espero que hoje a gente se divirta bastante aqui na conversa. Com toda certeza, a Priscila é empresária, atuou por 20 anos em RH em posições estratégicas e de liderança e é fundadora da Eagle Moms. Então, hoje ela apoia mães no equilíbrio entre carreira e maternidade e mãe de Henrique e Mariana. Thalita, também empresária desde os 22 anos, consolidou a sua carreira também em RH, mãe da Maitê, e é fundadora da Bird Soluções Corporativas, que é quem tem a iniciativa aqui do Pode Gerar. E eu sou Larissa Mota, jornalista, também tenho carreira em RH, em comunicação corporativa, aí 16 anos, também já fui empresária e hoje eu sou consultora de comunicação na Eagle Moms e mãe do Raul. Bom, Eagle, Bird, tem muitos pássaros aqui hoje, né? Vamos voar. Essa com certeza, vamos voar. Mas também temos aí ex-RHs, empresárias, mães. Então, acho que o episódio de hoje não vai poder ser outra coisa a não ser carreira e maternidade. Então, vários caminhos, um propósito que é você inteira, né? Essas mães que estão aí nos ouvindo. Bom, vamos começar onde esses caminhos se cruzam, né? É quando a gente vê aqueles dois risquinhos lá e dentre tantas perguntas que vêm na nossa cabeça, uma delas é: como que eu conto no trabalho? Como é que vai ser? Quem que vai ser a primeira pessoa? Thali, você já tinha Bird, mas você também trabalhava em empresa. Sim. Conta pra gente como é que foi dar essa notícia na empresa, como foi essa recepção, porque é aí que a gente já começa as primeiras percepções aí de sociedade, né? Eu tive um pouco de sorte, porque eu descobri a Maitê um dia depois do Natal. Então, estava em casa, trabalhando de home, foi mais tranquilo. Mas foi um misto de sensações, porque a gente já tinha desistido de ter bebê, né? A gente já tinha alguns anos de casado. Falei, não vai ser agora. E foi a minha sobrinha Manu que trouxe a notícia, ligou e falou, tia, cadê seu neném? Eu falei, que neném? Não existe neném. E aí eu falei, vou fazer um teste de gravidez. Não estava com sintomas nenhum, não sentia nada. E foi a Manuzinha que me deu essa boa notícia. Fiz o teste e realmente eu estava grávida. E foi algo, assim, muito especial ali. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu pulava. Mas é óbvio, eu já estava na empresa que eu trabalhava fora, Bird, há algum tempo. E eu falei, cara, como é que eu vou contar isso para minha chefe? Administrar uma empresa por fora, trabalhar numa outra empresa e ainda gerar, né? Então, isso foi uma loucura na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito grata, porque era algo que eu esperava já há algum tempo. E essa recepção foi positiva na tua empresa? Foi uma conversa tranquila? Foi porque era algo que eu já desejava, minha chefe sabia disso, né? Até pelo tempo de casada que eu tinha, então ela sabia. E quando eu fui contar, eu contei de forma online, porque eu estava de home office. E assim, foi muito bom, ela ficou feliz comigo, então isso para mim foi muito positivo. Um pouco diferente do que eu passei em 2018, eu tive uma gestação anterior, sofri bastante nessa primeira gestação, mas eu tive a perda em 2018 mesmo, com 3 meses. E então, quando você fica grávida pela segunda vez, você acredita que aquilo vai acontecer tudo de novo. Então, ao mesmo tempo que era um misto de muita felicidade, eu falei assim, me resguardo, conto, não conto. Então, por ser fim de ano, eu falei, dá tempo de eu guardar um pouquinho. Quando chegar janeiro, mais tranquila, minha cabeça mais limpa, eu conto. E aí foi super positivo. Eu também estava pronta para falar sobre. E aí foi muito bom mesmo, foi bem legal. Bacana. E Pri, você estava lá na sua cadeira de executiva, né? Também com toda a demanda ali de dinâmica de viagens, inclusive acho que internacionais você tinha, né? Como é que foi? Tanto a parte da notícia, mas também o depois, né? Com um bebezinho tão pequenininho, ter todo esse deslocamento, porque a gente sabe que quando a gente tá com um filhinho no colo, a coisa muda, né? Então, como é que foram todas essas sensações e experiências para você? É verdade. Acho que você tocou num ponto. Eu tive desafios com fertilidade. Então, eu desejava profundamente a gestação. Mas quando a gente vê, né, os dois tracinhos ali com positivo, a sua cabeça, assim, explode, assim, já no primeiro dia. Você tem preocupação, você já vai pensar lá na faculdade. O que vai acontecer? O que eu vou fazer depois? Enfim, né? Então, acho que
acho que cada um na sua história, mas todo mundo vive esse susto, esse baque. Comigo não foi diferente. Na primeira gestação, acho que eu fui invadida por esse sentimento de gratidão. Então, assim, acho que tudo que eu vivia não parecia um problema, porque eu estava tão feliz que eu acho que eu estava contagiando mesmo as pessoas, né? Mas eu tenho 2 filhos e eu já vivi essa experiência, né, de contar da gestação e de saber da gestação por 2 vezes. E que eu posso te dizer que foram experiências diferentes. Acho que a primeira, essa novidade, né? Todo mundo sabia que eu estava nesses desafios, então a gestação foi muito celebrada. A segunda, eu já estava num outro momento na carreira, com uma carreira executiva, consolidada, como você falou, com muitas viagens, com outro ritmo. Então, acho que também trouxe assim, um pouco dessa preocupação de como que ia acontecer, como é que a gente conta. Então, acho que cada gestação é uma experiência, né? E a gente acaba tendo que se adaptando, né? Não tem muito jeito, a gente vai conseguindo, tateando, se adaptando e faz a coisa acontecer. E conforme a gente vai contando da gravidez, né, vai tomando forma esse sonho e a gente também vai experimentando algumas experiências ali da sociedade, né, de como que a gente vai sendo recebida, seja como mãe, seja como a chegada deste bebê, né, e queria saber, assim, da experiência de vocês, como que foi isso, assim, de como a recepção até da sociedade como um todo de estar chegando uma nova mãe, como que vocês se sentiram, se teve alguma dificuldade, se teve alguma coisa que você falou, nossa, isso já mudou, algum tipo de tratamento que já foi diferente, seja tanto na parte do trabalho, quanto na parte pessoal mesmo, que, enfim, ocupamos muitos espaços e ambientes, né? Como que foi isso para você, Thali? Olha, foi bem desafiador, porque eu sou uma pessoa muito viciada em trabalhar. Então, apesar de toda a felicidade que eu estava, eu também comecei a colocar na balança como que eu também teria que me portar frente a isso, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, é uma frase que é muito real. E eu acho que nesse primeiro momento que tudo isso começou, eu me coloquei assim, não, eu preciso entregar mais ainda do que eu entregava. Pelo medo de de ser taxada do tipo, ai, tá grávida, tudo vai virar desculpa. Menos, né? Menos, exatamente. E aí, eu falei, não, agora eu tenho que entregar muito mais. Então, aquilo que eu já fazia que era muito bom, porque eu tento fazer o meu melhor. Eu tentei fazer muito melhor. Mas isso também não é muito bom, porque você cria uma sobrecarga desnecessária, né? Daquilo que você já entregava que estava muito bom. Tanto que até uma das conversas que a gente teve foi que eu ouvi, olha, eu só quero o seu 50%. E aí eu falei, não, não posso. Como que eu vou dar só meu 50%? Eu queria estar dando 150%, justamente para a sociedade não taxar, olha, uma gestante e isso vai virar um problema na área. E aí, ainda mais, porque eu tinha já o negócio, né? Então, a Bird. E aí eu pensava, caramba, se eu me sentir com o corpo mole, ou se eu sentir preguiça, ou se eu sentir sono, porque a gestação começa, parece que é automático. Dá o enjoo, dá o sono. Eu, pelo menos, tive muito no começo. E eu falava, eu não posso ter sono, eu não posso ficar enjoada, eu não posso, né? Então, eu criei, talvez, mais do que a própria sociedade, pelo olhar da sociedade, esse muro, que eu mesmo falei assim, cara, não, eu preciso quebrar isso, eu não posso, né? Eu tenho que também me dar a liberdade de vivenciar isso. Sim. De deixar o meu corpo dizer, olha, você está exausta, fica quietinha, deita, né? Mas eu tive muita sorte nesse período da gestora que eu tinha, apesar do uso da fala dela, né? Deu só os 50%, eu tava entendendo, né? Não de forma tão negativa ou pejorativa, que era assim, calma, tá tudo bem, quando passar essa fase, você vai conseguir dar o seu 150%. Então, tive essa sensação, mas eu acho que foi mais eu que me cobrei, me coloquei no lugar como sociedade, olha que louco isso, ao invés da sociedade de fato tacar na minha cara, né? Então, eu acho que eu me coloquei no lugar e falei assim, não, eu não posso estar da moleza ou demonstrar moleza por tá grávida, né? Vivemos sintomas da gravidez, que é uma coisa natural, normal, né? Mas a gente Exatamente. já, até isso, a gente não se permite, né? Exatamente. E Pri, eu não sei, mas eu tenho às vezes a impressão de que a sociedade, ela né? A sociedade, as pessoas, enfim, elas são muito acolhedoras ali com o bebê, aquela coisa, que coisa fofa, vem, já quer pergunta do bebê e às vezes até esquece de perguntar da mãe, né? De falar bom dia pra mãe, já vem e fala lá do bebê. Você acha isso, assim, que a sociedade desacolhe mais o bebê do que a mãe? Eu acho, mas assim, eu até queria colocar um desafio antes disso, porque
Minha dúvida é se a sociedade acolhe tão bem o bebê, né, como você está falando. Porque a gente vê o bebê sendo muito bem acolhido enquanto ele não chora no avião, enquanto ele não tem uma febre e a mãe tem que sair do trabalho, né? Então, assim, eu entendo seu ponto de vista da pergunta, eu entendo, sim, que a mãe é menos acolhida que o bebê. Sim. Mas ainda assim tem o desafio com o bebê. Mas olhando essa lupa da mãe e pegando o gancho do que você falou, Thali, eu acho que a gente vê muitos clichês na maternidade. Nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma mãe, nasce a culpa. E que quando a gente não tá vivendo, a gente olha e fala, ai, gente, ninguém aguenta mais essas frases. Mas elas são de verdade. Reais. Né? E eu acho que tem um ponto aí da maternidade que dentro, né, desse, a gente ganha o kit, né, da maternidade, desse pacote todo, a gente ganha uma capa de invisibilidade. E que começa desde a gestação. Porque a gente vai ali, quando você tá gestante, você já vira uma barriga ambulante. Você já não é uma mulher. Todo mundo te conhecendo ou não, passa a mão na sua barriga. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que não. Depois, quando esse bebê chega, né, aquela coisa, o neném nasceu, todo mundo vai olhar o bebê. Tanto que eu comecei a fazer uma coisa com as minhas amigas, com as mulheres que são próximas. Eu levo um presente pra mãe na maternidade, Legal. quando eu vou visitar. É assim, é quase como dizer, eu estou te olhando. Eu sei que você tá aqui, né? Perfeito. E eu sei de todo o desafio que você tem. E às vezes, acho que o mais difícil é que nós mesmos, que somos mães, a gente veste a capa. E a gente se olha no espelho e tá com a capa. A gente já não se reconhece e não se vê mais. Então, acho que... Eu não sei se vocês sentiram Sim. isso, né? Essa é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente, de que a gente... E isso vai pro trabalho, né? Sim. O que você acabou de falar, Thali, é vestir essa capa da invisibilidade nas minhas necessidades. Eu tenho que provar que eu posso, que eu sou igual, que tá tudo igual. E não tá tudo igual. Você tá tendo sua Tá vida diferente. completamente transformada. Não sei se essa experiência bateu assim pra vocês também. Sim. Com toda certeza, com toda certeza. Eu tive uma coisa assim, parece muito simples, mas eu lembro uma primeira vez que eu tava, sempre ia passear com meu filho no meu prédio e tinha uma funcionária que adorava ele. E teve uma única vez, assim, acho que a primeira vez, que eu saí, eu fui buscar alguma coisa na portaria e tava sem ele. E eu fui toda empolgada a falar, bom dia pra ela. Ela, a primeira coisa, ela, cadê o Raul? Aí eu, Você é a nossa, mãe do ou da. é aquela coisa também, aí entra Sim. outro ponto da extensão. Se você, mãe, não tá com o Exatamente. seu filho, aí cadê o seu filho? Onde que tá? E naquele momento, eu confesso que eu fiquei tão surpresa que eu falei, nossa, ela não me respondeu nenhum bom dia, ela já perguntou onde tá o meu filho. Então, tem essas coisas muito pequenas, como Sim. essas outras que a Thali trouxe, assim, da gente já se colocar numa coisa do eu não posso. Sim. Né? Quase do que inadequado, assim, né? Sim. Que a gente tem sempre que ficar se monitorando pra mostrar que a gente... Tá tudo bem, tá tudo... Quando, gente, na verdade, Você tem um vê que monte de coisa acontecendo, Tudo né? mudando, né? O seu corpo inteiro mudando, os seus neurônios Hormônios. mudando, Hormônios. Você começa a dividir tudo que você tem ali de nutrientes, inclusive, Aham. né? E é essa mudança toda. E a gente, às vezes, não quer aceitar essa mudança, né? Justamente, talvez isso, por não ser taxada do tipo, agora que tá gestante, tá molenga, ou não é doença, porque quanto que a gente ouviu isso culturalmente, né? A gestação não é doença. De fato, não é, mas gerar um outro ser dentro de você não é algo simples. Demanda uma Empurrando energia. a sua costela, deixando você sem fôlego, né? E você querendo fazer ali xixi o tempo todo. E o corpo mudou, né? E às vezes a gente mesmo fala, não, eu tô bem, tá tudo bem. Sendo que você tá assim, pingando de sono, querendo dormir, e você tem que estar ali ativa, né? É isso mesmo. Loucura. Eu acho que o que leva a gente a crer é que tem uma questão estrutural, né? Exato. Em relação ao cuidado na sociedade, em relação à maternidade, né? Assim, é uma discussão mais profunda, né? Exato. É um pouco mais embaixo, porque é isso, a gente fala, a sociedade, nós fazemos parte da Nossa, sociedade. sim, Então, sim. a gente reage ao que a gente já conhece, de história, né? De como a gente vê e vive, né? Então, eu acho que essa é uma grande diferença, né? Esses vieses estão ali, né? E eu acho que a importância da gente começar a virar a chave, né? Sim. É de reconhecer que isso existe, que tá tudo bem existir, mas como que a gente pode fazer de uma maneira diferente, né? Exatamente. E conforme, né,
filhos vão crescendo, a gente também vai criando uma certa maturidade na nossa maternidade também, né? Tem certas coisas que a gente começa a lidar melhor, mas embora eu sempre falo, às vezes, sai uma coisa e entra outra, né? De questionamento, de dúvida e tudo mais. E quando a gente vai levando isso para o ambiente de trabalho, né? Algumas vezes a gente encontra certas dificuldades, nem sempre uma liderança tão empática, nem sempre um espaço acolhedor, né? Colegas que às vezes vão nos levar para esses lugares da gente ter que se provar mais, ou de que, agora eu vou pegar uma coisinha aqui menor, porque vai que, né? E aí, Pri, eu queria que você falasse assim do porquê que as empresas às vezes tem tanta dificuldade de lidar com a questão da maternidade, né? E quando eu falo maternidade, seja desde ali do momento da notícia até um retorno de licença, o que está por trás dessa mentalidade das empresas? Sim. Acho que o que a gente acabou de falar é que é uma conversa que tem muitas camadas e ela é estrutural. Então, se a gente olhar o que a gente conhece de mercado de trabalho, né, essa questão de, olha, não contrata mulher na idade fértil, não contrata mulheres, felizmente tem mudado, mas é uma coisa que vem muito lá, estruturalmente muito lá de trás. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela privilegia a performance. Então, ela foi desenhada para uma pessoa que está disponível o tempo todo, que consegue se dedicar quase que 100% a essa carreira. Isso na vida da mulher, né, desde que ela opte pela maternidade, não é possível. O que a gente tem visto, assim, vamos extrapolar, é na vida de qualquer pessoa, porque nós somos os seres integrais. Por isso que a gente tem visto muitos problemas de saúde mental, né, muitos problemas sérios nas organizações. Então, acho que tem essa questão estrutural. E o cuidado, vamos pensar aí não só nas empresas, mas na sociedade, quando a gente fala do cuidado, ele não é algo valorizado. Ele não é algo valorizado nem economicamente, né? E aí ele fica o quê, né? Não quero me repetir. Ele fica invisível, né? Ou seja, é um custo que o governo não precisa ter, né? As mulheres estão ali, param suas carreiras e se dedicam a isso. E eu acho que é essa mudança que a gente precisa olhar, que esse apoio, né? E esse cuidado, ele não é só naturalmente feminino. Exato. E ele não deve estar ali só com a mulher. Né? Existe uma sociedade e a gente precisa olhar e dar esse apoio de uma forma diferente, né? E aí, voltando para a questão da invisibilidade, se está invisível, eu não mudo nada. Eu não vou criar políticas, eu não vou criar estratégias, até, né? Ele está invisível. E aí também, eu acho que, voltando na fala da Thali, que me marcou muito, as mulheres também querem o tempo todo cobrir esse vazio. Exato. A gente tá o tempo inteiro falando, não, peraí, é assim, mas eu vou provar que é diferente, eu vou provar que eu vou trabalhar o dobro, o triplo, e a gente negligencia o nosso próprio autocuidado, muitas vezes, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma discussão profunda, é complicado. Eu li recentemente que para mudar o contexto da mulher no mercado de trabalho vão pelo menos mais 160 anos. Uau. Tem muita coisa no caminho. Mas eu acho também que a gente precisa pensar não só nesse enorme número, ou esse desafio que parece intransponível, e a gente começar a fazer um pouquinho de cada vez. Tanto nós, as mães, as mulheres, e as empresas. Então, acho que é isso. Assim, como tem quase zero apoio, o pouco do apoio que você der vai fazer um resultado gigantesco. Então, a gente também pode olhar por esse lado. Perfeito. E falando nessa questão de apoio, eu sei que na Bird, né, Thali, você já usa disso, né? Tipo, como uma pessoa que trabalha com maternidade, né? Que participa de um momento tão especial ali na vida de uma mãe, né? Nascimento do seu bebê. Eu acho que tá dentro dos seus valores ali, né? Dos valores do propósito da Bird, disso como que você cascateia isso para sua própria empresa, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa flexibilidade de como você, como empreendedora, falou, não, aqui na minha empresa, aqui na Bird, eu já vou fazer diferente. Perfeito. Lari, é um ponto muito legal isso, porque é o que a Pri acabou de falar. Eu acho que quando a gente começa a dar luz às coisas, mesmo que no nosso ambiente ali, no nosso mundinho pequeno, ele já causa um efeito muito positivo.
Hoje, o que eu tenho feito na Bird? Todas as pessoas que trabalham lá são mulheres, então eu tenho muito orgulho disso. As que não são mães, eu incentivo a serem mães. E eu brinco que o único homem que tem lá é o meu sócio, porque ele é meu marido. Porque se não fosse meu marido, não teria homem lá. Nada contra os homens, não estou levantando bandeira, não é esse o ponto. Mas o grande ponto é, a gente tem trabalhado em horários diferentes para que elas consigam buscar e levar os filhos na escola. A gente trabalhou fisicamente na estrutura da Bird para que elas pudessem levar os filhos quando elas precisarem, porque a gente sabe que às vezes tem um dia que não tem aula, faz uma ponte a escola, ou não tem com quem deixar, ou a criança tá um pouco doentinha, mas é aquela que não pode mandar para a escola, mas dá para ficar em casa. Então, eu tenho trabalhado com elas de uma forma, mudando horário, colocando só 3 vezes na semana, principalmente a área operacional, o que é louco, porque para muitos lugares, assim, não, eu quero que a área operacional esteja todo dia, né? E o que eu fiz? Não, 3 dias na semana, tá atendendo atualmente? Tá. E então, tá dando muito mais resultados. A Bird, dos últimos 2 anos, de 2022 para 2023, a gente cresceu 320%. Uau. De 2023 para 2024, mais 210%. E esse ano a gente já tá ultrapassando o que a gente faturou ano passado inteiro. Uau. Então, isso é muito doido, porque as pessoas podem olhar e falar assim, não faz sentido você colocá-las para trabalharem 3 vezes por semana. Põe mais dias que você vai ter uma produtividade muito maior. Só que eu vou ter uma pessoa que não consegue organizar a vida pessoal, a família, o lar, os filhos, e vai estar com a cabeça ali como? Exato. Cheia de problemas, cheia de situações para resolver. Então, eu entendo que, por exemplo, hoje para Bird, eu não quero que as pessoas, que lá seja mais um problema para elas irem, que lá seja um lugar de falar assim, legal, tô aqui, consigo fazer a minha entrega dentro do meu horário de trabalho, né? E outra coisa que eu faço muito o horário lá a partir das 9 ou 9h30. Então, quer entrar 9h30, entra. Quer entrar 9 horas, entra. E aí, o horário de saída para elas também acaba ficando bem flexível. Então, a gente, como eu falei, modificou também a estrutura física do ambiente para que elas pudessem receber os filhos. A gente tem uma área bem legal de descompressão que a gente montou, tá super bonita. Inclusive, em breve, a gente vai mostrar para todo mundo nosso diário de obra. E a ideia é justamente essa, é poder dar um lugar legal. Hoje a Bird ainda, ela não é uma empresa pequena. Então, dentro dessas possibilidades, dentro do nosso tamanho, a gente tem encontrado esse caminho que tem ajudado muito elas e que também tem me ajudado. Porque se eu tenho a liberdade de levar minha filha e a funcionária também pode, a gente consegue fazer troca, as crianças brincam junto. Óbvio, eu vou falar assim, nossa, é fácil, é 1000 maravilhas. Não, tem hora que as crianças e minha filha estão pegando fogo. Mas isso é até legal, porque a gente para um minutinho e fala, caramba, é um momento que eu posso brincar com eles também, que eu posso olhar eles crescerem. Então, que eu tenho certeza que é algo que lá fora ainda não tem. Então, para elas é legal estar ali, porque o ambiente é propício para elas estarem, né? E para mim também é legal, porque eu falo assim, talvez eu nunca teria isso lá fora, no ambiente corporativo, de poder ver na minha filha crescer. Por mais que ela coma ali uma caixa do cliente, mas a gente dá um jeito. A gente troca a caixa e tá tudo bem. Então, é bem legal. E quando você fala desses números, né, é que a gente já derruba aí um tabu de que performance, a empresa é crescendo. Totalmente. E aí tem esse outro ponto de quando a gente faz essa provocação para falar do preparo das empresas e da liderança, o ponto aqui também é trazer o quanto que a empresa perde em não apoiar a mãe, enquanto ela não enxerga a potência da maternidade. E aí tem até alguns dados neurocientíficos, né, Pri, que comprovam isso, assim, que a maternidade, ela é mais, né? Tem competências que elas são aprimoradas. Exatamente. Eu quero te parabenizar, né? A gente, acho que agora se aprofundou e falou um pouco mais. Sim. Eu acho que realmente, assim, só consolida o que a gente fala muito na Eagle Moms, que é esse apoio, ele cria um círculo virtuoso. Sim. Então, quanto mais você... Eu vou voltar, tá, Lari? É que eu achei que é legal a gente falar desse conceito, porque quando você faz esse apoio a essa mãe, e é uma coisa que a gente vê que é muito escasso hoje no mercado, na sociedade, você vai incentivando e ela vai gerando o quê? Maior engajamento, gratidão. Pri. Certamente você não deve ter muito absenteísmo, você não deve ter problemas de gestão, que é tão comum e que nas empresas é um problema, às vezes, muito sério, porque é esse ciclo. Quanto mais você apoia e ela se sente vista, cuidada, mais ela vai se dedicar ao seu negócio, porque é uma troca, né? Isso é mais do que dinheiro, Pri. Isso é interessante porque, assim, até você tocou nesse ponto, dos 5 anos que a Bird retomou, eu tive uma troca de pessoa.
Exato. Então, as desligamento, demais, assim, claro. uma era estagiária, acabou o contrato naturalmente, e aí não dava pra renovar. Mas eu tive uma troca de pessoa por performance mesmo. Uhum. Mas, no geral, não tive. E não era uma mãe. E olha que engraçado. E todas que Exato. são mães, a entrega é diferente. Porque ela sabe que também ela tá ajudando no sustento do lar. E ela sabe que ela encontrou um lugar, poxa, legal, tá me respeitando. Eu acho que esse é um ponto muito O forte, que né? você está entregando, né? A gente fala lá um pacote de benefícios e tudo. Você está entregando um valor que é o cuidado do filho, né? Qual mãe não quer sentir que seu filho é bem recebido? Uma mãe né? nunca esquece. Nunca esquece, né? Enfim, então acho que esse ponto é o que a gente fala, é o que a gente conversa muito com as empresas e acho que muito feliz você trazer aqui e consolidar isso em números, né? Em crescimento. E aí, o que você me perguntou, Lari, é verdade. Quando a gente olha, né, a maternidade, existe essa crença de que é menos performance, menos entrega, mais Exato. falta, enfim. Quando, na verdade, né, com esse apoio certo, porque existem desafios, acho que a gente Claro. também precisa ser muito realista. Claro. Seu filho pode sim ficar doente, ser pequeno, você pode precisar se ausentar, mas certamente a mãe que tem apoio, ela vai se ausentar e ela vai cumprir isso sem você precisar pedir, ela vai voltar lá e concluir o que ela precisava. Mas, mais do que isso, acho que uma outra coisa que a gente não sabe muito sobre neurociência é que uma mãe, durante a experiência da gestação e de criar um filho, ela aumenta muito a sua neuroplasticidade. Eu não sei quando vocês estão habituadas a isso. Significa que a gente tem literalmente 6 áreas do cérebro que elas aumentam de tamanho e de funcionalidade. Então, assim, eu brinco, gente, que ser humano que tem uma tunada no cérebro. Mães, né? Olha isso, você tá perdendo a oportunidade de contratar e manter essas mães. E aí isso impacta onde? Na empatia, na tomada de decisão. Realmente, assim, até em liderança, eu não tô dizendo que todas as mães serão líderes, mas essa experiência transformadora da maternidade, ela extrapola para vários campos da vida. E é real, né? Eu não sei vocês, mas eu senti uma força, uma coragem. Você fala assim, poxa, se eu passei por todo aquele desafio, se eu transpus tudo aquilo, agora, assim, tudo parece menor, né? Exato. As coisas, as crenças de que, nossa, isso aqui eu não consigo, aquilo é muito grande, ficou tudo muito pequeno depois da Exato. maternidade. A gente cresce demais. E isso, assim, é comprovado na neurociência. A gente precisa ter esse olhar também, né? Ou seja, porque se a empresa tem uma mãe que é um talento, até quando você trouxe, né, no seu caso, quando você da sua gestora, que você, dando só 50% tá bom. Pra você que quer mais, se ouvir isso, você acaba assim, vai se chateando e se colocando no lugar, você fala assim, não, gente, não é isso, né? E aí, muito depois que a gente passa pela maternidade, é isso, você se impulsiona, muitas vezes você realizou o seu grande sonho, então você, acho que a gente troca a capa do invisível pra capa de super poderosa, assim, do tipo, eu tô cada vez mais tem esses segura. momentos, a gente né? tem esses A momentos. gente vai trocando de capa. Tem um momento que a gente guarda uma, pega outra, às vezes a gente tá com as Exato. duas, não sei como. Tá mas meio a meio. Uma tá do lado, outra tá do outro. depende do dia. Exato. Temos nossos momentos. Ô, Lari, e voltando, você falou um ponto, acho que a gente vai se empolgando aqui, vai acumulando que não falta assuntos, empolgação. né? Que é assim, o que perde, né? A gente tá falando nesse ganho e a Thalita é um case ambulante aqui do que ganha. Mas o que perde, né? A gente entende, assim, qual é o custo de turnover? Nós, como profissionais de RH, a gente sabe. Então, você vai falar... assim, só pra gente ter uma ideia aqui, quando a gente fala uma posição de nível operacional, a gente perde 1,2 do salário anual. Então, uma pessoa lá com um salário de 3,5, quando você tem esse turnover, você vai perder mais ou menos 55 mil reais. E aí, isso vai sendo progressivamente. Quando você fala uma posição de diretoria acima, vamos imaginar, um salário de 40 mil reais, você perde acima de 1,5 milhão nesse desligamento. Porque, obviamente, essa conta a gente não está falando só de rescisão, a gente está falando de rescisão, de voltar, de custo com headhunter ou uma agência para contratar essa pessoa, treinar. Então, são custos
diretos e indiretos. Então, parece uma solução muito rápida e prática e sem muita consequência. É uma mãe, voltou assim da licença, eu vou desligar. E fora que pode ser alguém que detém um conhecimento na sua empresa. Os invisíveis, né? As coisas que ali a gente... Que não dá pra gente tangibilizar, né? O quanto ela conhecia, a influência que ela tinha. Exato. O impacto no clima em algumas empresas, né? Porque às vezes, infelizmente, em alguns casos... leva uma repercussão nacional, a gente vê no LinkedIn, né, gente, assim, o que a gente tem visto quase que diariamente eu vejo, infelizmente, uma mãe reportando que isso aconteceu. Sim. Isso impacta até 10% o valor de mercado de uma empresa, né? Então, passou da hora da gente olhar e falar, não é só o que ganha, mas tem o que perde, tudo que né? perde, né? Que eu acho que o que perde é muito maior do que o que ganha, né? E a gente comentando disso sobre as habilidades, assim, é muito real, né? Eu acho que é mais que um MBA, é mais do que uma viagem para o exterior e ganhar uma bagagem cultural, é você criar um ser, né? Você aprende a administrar o tempo, até a gente brincou das habilidades que ganha, às vezes, aí eu voltei aqui na minha cabecinha e lembrei assim, abrindo a porta, segurando a mochila, segurando o neném, a criança dormindo, o sapato caindo, e você tendo que fechar a porta do carro com outro pé, e você tem que viver tudo isso, e é muito doido, né? É verdade. E eu até brinco, porque aconteceu uma situação muito engraçada semana passada, eu fui entrar no prédio onde tá a Bird, e eu tava com algumas caixas e segurando algumas coisas, e o porteiro, Dona Thalita, você quer ajuda? Eu falei, não, obrigado. A gente até começa a rejeitar apoio, porque a gente vira um polvo, né? E ele, não, mas a senhora tá com um monte de caixa. Não, aí eu abri na porta do elevador com uma perna e dando um jeito com a outra. E a gente começa a fazer isso intrinsecamente, né? Com toda certeza. E é muito doido, porque, como a Pri disse, a gente leva isso para o ambiente corporativo e tem o outro lado, que as pessoas olham e falam assim, ela também vai dar conta. Então, é muito doido. Ela isso. é forte, ela né? Ela é forte, ela vai, mulher super poderosa, colocou a mão na cintura, ela tá ali total, provando para todo mundo que ela, de fato, é aquela mulher que ela se colocou. Então, e a gente não se permite, né, vivenciar tudo isso. E aí eu acho que causa essa questão estrutural, porque às vezes a gente provoca sem querer, por ser muito boa no que a gente faz, e a gente de fato tem essas habilidades, porque a neuroplasticidade está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo a gente não se priva ou não se permite que outras pessoas nos apoiem também, né? Isso é fundamental. É fundamental, porque tem um outro ponto aqui que é o que a gente vai entrar agora, que quando a gente começa, né, a ter um certo momento de nos reconectar com nós mesmas, né? Sim. Passamos por várias coisas, chega um determinado momento e fala assim, gente, espera aí, preciso agora entender quem eu sou agora, quais são essas competências, quais são essas habilidades, quais são os planos que eu quero seguir, né? E entra muito a questão do autoconhecimento. Sim. E embora seja um processo totalmente individual, a gente não precisa estar sozinho. É nesse exato momento que entra isso que você colocou, do pedir ajuda, do entender que, assim, tá tudo bem você não ter todas as respostas, de não conseguir, nossa, mas espera aí, eu não tenho um plano traçado. Calma, você não precisa fazer isso de hoje para amanhã, você não precisa fazer isso sozinha. E aí, como é que entra, Pri, essa questão de saber pedir ajuda, de entender quais ferramentas que estão aí no mercado disponíveis pra gente se entender melhor, porque tá tudo bem, né? A gente precisa falar isso pra gente, tá tudo bem a gente levantar a mãozinha e falar assim, Help! Exatamente, me ajuda aqui. Eu acho que a gente interpreta mal o puerpério, né? Que a gente acha que ele dura só os 40 dias, ou que ele dura só a licença maternidade, que quando você voltou, né? Estudos mostram que vão pelo menos 2 anos para você conseguir fazer esse movimento que você está falando, né, Thali? De olhar e falar, peraí, peraí, o que mudou? Quem sou eu agora? Né? E eu acho que é importante a gente conseguir se olhar. E se olhar com essas capas que a gente está comentando, com o que eu ganhei, né? Se reconhecer, se reconectar. Existem muitas ferramentas, assessments de personalidade, que ajudam a gente se reconhecer, olhar esses pontos fortes que eu trouxe para isso. Para quê? Para que você atue de uma forma mais natural, para que você consiga se conectar com o seu eu mesmo, né? Porque às vezes o que eu acho mais desafiador vivi com muitas mulheres, né, que
enquanto eu era RH, saíam da licença maternidade, voltavam, e elas não conseguiam mais se encaixar onde elas estavam. E muitas das vezes é porque ela já não estava onde ela gostaria. Né? E aí é muito difícil, porque você teve aqui o seu bebê, né, que é um amor profundo que a gente recebe. Então, assim, esse momento, sair da licença e vou voltar, ele é muito desafiador. Mesmo que você ame muito o seu trabalho. Sim. Mesmo que você ame muito aquilo que você faz. Porque essa separação, né? Não é uma separação só dos meses da licença. Ficou 9 meses ali, se você gestou, né? Ficou 9 meses de conexão. E aí, imaginem comigo essa balança. Se você volta para algo que não está conectado com a sua essência, não é aquilo que você quer trabalhar, não é aquilo que te faz feliz, como é que essa balança ela vai pender para o lado do seu filho, do cuidado, porque não vai fazer sentido. Você fala, gente, eu tô num trabalho que não faz sentido para mim, eu não me sinto conectada, eu não me sinto desafiada, e eu acho que quando a gente fala dessas ferramentas, ela ajuda a entender se é essa confusão do puerpério, ou se de fato, talvez na sua carreira, naquele momento, a coisa tá fora, ou não é daquele momento, às vezes é direcionamento, às vezes você vai ter que traçar um novo rumo. Então, essa ajuda, ela é fundamental para você se guiar, né? Assim, é quase que uma corda. Você tá ali naquela turbulência, você tá ali naquele rio bravo. Exato. E vem uma corda e você fala, não, peraí, eu vou entender. Né? E para os gestores, eu acho que também isso é importante. Eu já vi muito na minha carreira, quando a pessoa volta da licença, o gestor quer protegê-la. Com a melhor das intenções. Então, ela fala como a Thalita ouviu. Dá seus 50, não precisa de muito. Mas você tá ali com muito gás. Você quer realmente mostrar que você pode ainda mais, né? Então, acho que tem 2 caminhos. Ou o gestor, ele vai e dá muito também. Esquece que você tem essa nova rotina, essa nova logística, ou ele dá menos, né? Então, acho que o caminho é o equilíbrio. Diálogo, né? Exato. Sim. Isso pode criar até um problema com a equipe, porque imagina, agora não tá cobrando tanto ela quanto me cobram, e aí o clima que talvez já não tava legal, ou essa mãe que já estava com essa dúvida de continuar, porque a gente sabe que hoje, dentro dos primeiros 2 anos do bebê, 48% das mães que geram dentro do mundo corporativo não voltam. E isso é muito triste, porque as empresas estão perdendo 48% de mulheres com novas habilidades, né, com novos seres dentro de casa para cuidar, justamente por chegar, e aí às vezes a gestão não ter essa dificuldade, aliás, de saber como lidar. Eu cobro mais, eu cobro menos, o que eu faço, e essa mulher entra nesse ambiente, ela enxerga que isso está acontecendo, talvez não de forma tão explícita, mas ela sente, porque aí também começa a ter o faro de mãe ali. Ela fala, não vou trocar os momentos com a minha cria, com o meu bebê, porque eu acho que a gente é até tomada de uma forma biológica mesmo, né? Animal da coisa. A gente fala assim, não vou ficar nesse ambiente onde as pessoas talvez ou estão me puxando demais, me cobrando demais, ou desvalorizando aquilo tudo que eu sou, né? E é muito louco isso. E o autoconhecimento, ele te dá mais autoafirmação. Então, se você tá no meio dessa bagunça, quando você consegue saber quem sou eu, o que eu quero, para onde eu quero seguir, por mais que hoje não é onde você tá, mas você tem uma direção, né? Porque olha como tudo isso é tão confuso, né? Você tem o ambiente, a liderança, é um momento ali de muita confusão. Então, você também, é quase como colocar os 2 pés no chão e saber, peraí, eu sou isso aqui, eu quero isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Que também tem a ver, a gente fala muito assim de posturas, de desafios no mercado corporativo, mas tem a ver muito com o que a gente permite também. Exato. Muito Como a gente também espaço, se posiciona, né, Exato. meninas? Eu acho que tem uma questão aqui que a gente também, na Eagle Moms, a gente fala muito de marca pessoal, né? Como o outro vai me enxergar, depende também da forma com que você se comunica, da forma que você coloca. E eu acho que para isso que o autoconhecimento é tão fundamental, né? Para você conseguir expor também. Porque se às vezes você não é provocado ao diálogo, você puxar essa conversa. Isso
Exato. Poxa, no ambiente corporativo, isso tem que ser muito natural, né? E eu acho que, como vocês trouxeram, né? Não é tratar de forma diferente, é natural, né? Entender a imprevisibilidade do tipo, de alguma eventual ausência que vai ter, mas, por outro lado, é de toda a potência que isso tem, né? E na Eagle Moms, a gente tem todo esse preparo, né? Que a gente faz desde o momento ali da notícia da gravidez até a pós-licença maternidade. Sim. Do quão importante é esse acompanhamento, né, Pri? Seja do gestor, como da gestante, mãe ali, né? Isso. Porque aí é onde a gente une esses dois, né? Como você também fortalece essa relação de confiança que você tem ali entre gestor e colaboradora, né? Sim. Exato. Eu acho que tem esse viés da imprevisibilidade, porque você tá gestante, você não consegue prever 100% se você vai ter o bebê com 7, com 8, com 9 meses, né? Então, tem detalhes importantes e o próprio gestor, ou a gestora, né? O líder dessa pessoa, também fica com muitas dúvidas, né? Sim. Como que essa pessoa vai se portar? Será que vai ser uma gestação saudável? Não vai. Vai Exato. voltar? Não vai. Então, o que a gente trabalha, né? Quando você pensa em marca pessoal, em autoconhecimento, é reduzir essa imprevisibilidade. Não dá pra zerar, porque é a Sim, vida. claro. A gente Tem não como. consegue controlar. Mas é quase como uma caixinha de ferramenta. Você aumenta o ferramental para saber lidar com as demandas e as situações. Eu acho que isso que faz a diferença no jogo. Sim. E eu até acredito que para a gente chegar nesse ponto, existe uma coisa que é o diálogo. Eu acho que ele é muito importante, o diálogo muito claro. Eu, por exemplo, passei por essa situação e quando eu fiquei grávida e a barriga foi crescendo e todo aquele momento acontecendo, né? Eu me organizei muito antes, porque na minha cabeça a Maitê ia nascer antes. Eu não sei porquê, gente. Eu tava É um tudo instinto bem. materno, né? Instinto. Na minha cabeça eu falava, Maitê vai nascer 30 dias antes. E foi o que aconteceu. Uau! E foi muito louco, porque o que eu fiz? Eu organizei, eu montei treinamento de como eu acessava, o que eu fazia, né, quando eu separava produto, enfim, tudo que eu fazia, eu deixei prontinho. E foi engraçado porque eu fui muito sincera com a minha gestora. Olha, eu quero voltar, quando eu voltar da maternidade, apesar de ter a Bird, quero continuar. Eu dei todos os sinais do que eu queria, né, pós a licença. É óbvio que poder ter a imprevisibilidade que poderia acontecer qualquer situação de eu não voltar, né? E foi louco, porque a Maitê realmente nasceu um mês antes, mas graças a Deus eu já tinha me organizado. Mas quando eu voltei, não foi aquilo que eu imaginei. Por mais que eu abri toda a situação, falei que eu queria voltar e tudo mais, talvez já não me cabia mais. E é a sensação que a Pri trouxe. Às vezes a gente volta e fala assim, não, realmente não me cabe mais. Talvez uma decisão da empresa, da situação, minha também, porque uma coisa é você planejar quando você está gestante, que você ainda não olhou aquela carinha dependente totalmente de você. Quando nasce, muda tudo, né? Sim. E o que eu fiz foi também continuar sendo sincera. Chamei ela, falei, olha, talvez realmente não vai dar para eu continuar, né? Principalmente por ter um negócio paralelo, eu acho que isso foi o que me deu mais peso para essa tomada de decisão. Mas eu acho que a transparência, o diálogo, tanto dessa gestante, quanto ou dessa tentante, ou dessa adoção, né? Para o gestor, acho que ele precisa ser muito... tanto o gestor está receptivo a isso, quanto a mãe fala assim, não, eu preciso dizer. Né? A gente sabe que não é em todo ambiente que se há liberdade para você conversar de forma muito clara. Mas a gente precisa tentar, né? Uma frase que a minha mãe sempre me diz e é real. O não você já tem. Então, vai atrás da conversa, do diálogo. E quando a empresa, ou o gestor, ou o líder, quem tiver ali, né, que dá o sustento, o apoio para aquela mãe, para que ela saia de licença, para que ela volte tranquila, é através também desse diálogo. Como a Pri falou, é confuso para todo mundo. Então, também não tem como ele saber o que você está sentindo. Então, acho que expor isso também é uma das dicas e soluções muito boas para que isso fique mais leve. Né? E a importância da mãe estar bem com ela, né? Eu acho que quando ela tá... Isso. Acho que é uma peça fundamental aí é a mãe, né? Ela que Total. vai também, seja o provocar o diálogo, mas assim, ela também ter as respostas, né? Porque Exato. a gente tá falando da carreira dela, Sim. gente. Por mais que um líder, claro, ele que vai Sim. proporcionar as oportunidades, Sim. reforçar ali o ambiente empático, a liderança tem esse papel, mas é a mãe, né, quem tem que prover também essas respostas. É muito importante a gente cada vez mais incentivar esse protagonismo, né? Exato. Então, eu acho que muito bem colocado aqui
por vocês, a gente ter a certeza muito do que a gente quer. E, de novo, às vezes não é planos mirabolantes, aquela coisa que a gente vê por aí. Onde você se imagina daqui 5, 10 anos? Não, gente, peraí, né? É olhar para o agora. Eu acho que o estar presente, né, no momento, Sim. ele já te dá muita informação. É a nossa lente aqui que tem que mudar, né? Como a gente se apoia e como que a gente consegue, né, trazer a cada dia uma resposta e um direcionamento, né? Eu falo sempre para as pessoas as mães, né, que a gente atua na Eagle Moms, também não voltar com essa sensação de pedir desculpas. Sabe, assim, desculpas. E assim, eu brinco, tinha uma frase que falava assim, ó, tem um lugar especial no inferno para quem acha que licença maternidade é férias. Quem fala, descansou? O que a gente responde? Eu nem sei. Essa frase é meio agressiva, mas ela é uma dica, provocação. né? Pra quem vai... Não faça essa Não pergunte. Mas eu acho que também, no começo da nossa conversa, a Thalita retratou isso muito bem. Porque é esse sistema de que assim, é quase como me desculpa por eu ter tido um filho. Me desculpa por eu ficar meses fora em licença. Eu acho que a gente tem que falar, não, esse é um processo natural, acontece. Eu tô super feliz. Infelizmente, eu já vi mulheres assim, eu tô muito preocupada em contar que eu tô grávida. Gente, essa é uma das melhores notícias da vida, né? Obviamente, às vezes você é pego de surpresa. Sim. Tem pessoas que vivem umas outras histórias, talvez diferentes da nossa, e que tá tudo bem. Mas é uma notícia incrível, né? Então, eu acho que a gente também, enquanto a gente também chegar quietinho, de cabeça baixa, pedindo desculpas, a gente não muda esse olhar, né? Exatamente. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é uma coisa que eu sempre falo com as mães, sabe? Assim, mas eu quero engravidar, eu vou contar pro meu gestor. Eu falei, olha, se ele não for o pai... Não conte. Você não conte. É uma brincadeira que eu faço assim, mas não, acho que a gente precisa tratar como, né, esse assunto, uma questão pessoal, como ele deve né? ser, pessoal. E você não precisa se desculpar por ser mãe ou por ter saído de licença. Pedir licença pra ocupar um lugar que é seu, né? Você Exato. imagina, assim, porque chega tipo, a minha mesa é essa. Não, gente, né? A empresa tem que ter minimamente essa sensibilidade de sim, aqui está a sua mesa, aqui está a sua caneca, aqui está o seu computador, você está voltando para um lugar que é seu, né? Então, você não perdeu nada, né? Ao contrário, você ganhou, né? E é essa sensação que as empresas podem gerar de várias formas, desde o começo da gestação até o retorno dessa mãe para o ambiente corporativo, né? Então, é gerar que, assim, fica tranquilo. É o que a gente fala, gerar, né? Por isso até o pode gerar. A ideia é gerar tanto gestação, bebê e tudo mais, quanto gerar oportunidades e engajamento para que ela fique feliz, né? Ela retome o ambiente de trabalho dela, porque não necessariamente uma mãe, quando engravida, ela tem que, agora eu vou sair, o que eu faço da minha vida, né? Eu vou virar estatística de 48% de não voltar. Não, é ela sentir a vontade ao ponto de falar assim, não, eu estou feliz no CLT também, ele vai me levar para um caminho legal, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, né? Quando eu idealizei a Eagle Moms, era muito nesse olhar. Porque eu via, né, na época, quando eu comecei a pensar, né, fazer essa transição, mas eu via muito o incentivo da mãe empreendedora, o que é importante, porque a gente vê essa estatística, né, de quase 50% das mulheres que não conseguem a flexibilidade e aí vão buscar numa carreira de empreendedora. Mas, assim, existem muitas mães lá no mundo CLT. Empreender não é para todo mundo. Nem todo mundo tem essa condição. Nem todo mundo tem esse perfil. E o que a gente faz com essa mãe? Ela só chora no banheiro e fica triste? Porque vem muito como uma solução, apoio, né? Quando a gente vê parece muito uma solução rápida e não é. ou como a única, né? Vem muito uma coisa, assim, do que a gente mais vê por aí. Quando você se jogar aí, carreira e maternidade, empreender e tenha seu próprio negócio, seu propósito. E tá tudo bem para quem quer seguir isso, e tá tudo bem estruturado, mas tem isso, né? Tem pessoas que não têm as competências ali, né? As habilidades, e tem até a parte financeira. Né? Porque até já fazendo um gancho, né, Thali? Como que é quando você fala de empreender? Tem muito de legado e de propósito, que eu acho que isso, a maternidade vem muito forte na gente, do tipo, o que a gente quer deixar de futuro, principalmente os nossos filhos, de ser aquele adulto exemplo para ele, né? Mas tem... E a parte que ninguém conta, Thali? Conta pra gente de como todos esses bastidores, de histórias de que são
às vezes, de Sim, fracasso, sim. de muita ralação, Sim. né? E que a gente tem que estar muito mentalmente também Sim, preparado para isso, né? Sim. Eu acho que, de uma certa forma, vou usar um termo que talvez até não seja tão legal, mas às vezes empreender é um luxo. Por que eu digo isso? Porque há 2 pontos, né? Quando eu fui empreender, lá em 2016, a primeira vez que eu abri a Bird, lá vai a gente, né? A gente adora isso. Exato. RH, gente, é coisa de RH. Mas para contextualizar, eu não tinha um tostão. Eu era uma analista, ganhava um salário de analista na época, eu tinha 22 anos. E eu quis empreender por uma situação que eu passei. Falei, não, vou empreender. Não era mãe ainda, não estava dentro dos projetos e tudo mais. E não tinha grana. Então, no primeiro ano, eu tinha um cartão de crédito e um sonho, o nome da minha empresa, eu fali. Porque não tinha como, né? Para empreender, por isso que eu falei, é luxo, porque você precisa estar estruturado financeiramente, de uma certa forma, ou você, assim, tem que trabalhar o triplo, o dobro, mais do que as outras pessoas no geral, do que quem tem uma grana, fala, beleza, tenho uma grana, vou colocar e vou empreender, né? Então, para você, de fato, sair para empreender, você precisa estar estruturado muito bem, e no começo da maternidade, a gente não tá bem ainda muito bem. Tem o puerpério, tem muita coisa acontecendo. E o empreendedorismo, ele vai mexer com o psicológico, vai mexer com o bolso. No meu caso, o que aconteceu? Aí, em 2020, voltei com a Bird. Em 2017, eu fali, né? Abri em 2016, fali. 2020, com todo mundo em casa, a Bird voltou ativa. Só que nesse processo de voltar ativa, eu também não tinha uma grande grana para empreender. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava fora, ali no horário comercial, e depois do horário comercial, eu ia para a Bird fazer as ações que precisava lá, montar kit, procurar cliente e tudo mais. E enquanto isso, meu marido também trabalhava fora, me ajudava na Bird com a parte financeira, e fiscal, emissão de boleto e tudo mais, e fazia Uber. Então, assim, não é algo bonitinho de falar, nossa, que legal. Foi um período muito corrido, que era assim, era das 8 da manhã já dentro do trabalho, então, ou seja, eu tinha acordado cedo para poder chegar até o local do trabalho, pegando transporte, carro e de moto. Muitas vezes a gente se arriscou por muitos períodos de moto aqui na Raposo. E era uma loucura. Então, a gente não sabia se voltava vivo, mas a gente sabia que tinha um sonho, né? A gente também é muito prudente, mas, ao mesmo tempo, ali precisando tudo ser muito rápido. Então, parava de trabalhar às 6, 7 horas da noite, começava na Bird até 2, 3 horas da manhã. E no outro dia, você tinha que estar bem, sorrindo, porque ainda não dava para contar para todo mundo do trabalho, olha, estou empreendendo, né? Porque até para as pessoas aí, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Eu quero continuar a sua entrega. A gente foi até uma fala da Pri no começo. As empresas, o mundo corporativo quer produtividade. E a gente não tá falando que está errado, porque quem colocou a grana ali quer o retorno disso. Claro. Então, eu também entendia que quando eu tava no meu horário de trabalho, eu também tinha que estar inteira. Com certeza. Né? Então, o que eu fiz? Eu fui procurando empresas que tinham um híbrido, porque foi bem no período da pandemia, então eu tive essa sorte. Mas, ao mesmo tempo, ali o trabalho em dobro, né? Você tem que estar full time. E eu só consegui me desvincular do mundo corporativo para ficar 100% na Bird em 2023, foi quando o Maitê nasceu. Que, de fato, eu falei assim, agora 3 coisas eu não vou conseguir dar conta. Trabalhar fora, Bird e a neném não vai dar. Mas também foi a partir desse momento, né? A gente até conversou um pouco sobre isso. Minha mãe usa uma frase que eu amo, que é filho traz prosperidade. E foi real na minha vida, assim. De fato, quando eu falei assim, não, agora é o cuidado com a minha filha e vou voltar meus olhos também para minha empresa, foi onde a Bird, de fato, cresceu. Porque eu comecei a estar no negócio, mas isso é muito importante, eu não tinha salário. Então, eu tive que me organizar financeiramente em casa, a gente vendeu o apartamento, o Elito modificou o trabalho dele, a gente reduziu contas, reduziu coisas que eram supérfluas, né? Ou que era muito gostoso de ter uma roupa nova todo mês, passear, comer fora, sempre a gente já não pôde ter, para que o nosso sonho continuasse e para que eu conseguisse estar no meu negócio. Então, foi aí que o empreendedorismo na minha vida começou a fazer sentido. Porque até então, quando eu estava fora e não tinha dinheiro na minha empresa, o meu salário abastecia, né? Hoje não. Hoje, graças a Deus, a Bird se paga, ela me paga. Então, isso é muito bom. Mas é um processo, não é algo, vou empreender e muitas das vezes, coaches na internet ou as pessoas colocam isso como se fosse uma solução rápida. E não é, gente. São 5 anos
anos e agora que, de fato, eu consegui ter um retorno e fazer a empresa andar. Mas eu também precisei estar presente. E aí é muito doido, porque como mulher e como mãe, você se cobra para estar em todos os lugares, dando o seu 150% em tudo. E isso não vai acontecer. Então, a gente precisa, na tomada de decisão de fato, não quero mais estar num CLT, a gente precisa estar muito consciente de tudo que a gente vai viver. E o grande ponto aí eu quero passar por tudo isso? Porque já quando você tem um neném, você já fica algumas horinhas sem dormir em alguns momentos. Mas e com um negócio? Você também está disposto a isso? Né? Então... Porque a gente mira nessa liberdade, mira em trabalhar menos e a realidade não é uma baita essa. de uma sobrecarga, né? É uma conta que assim, pra fechar, né? Ela... E nesse meio no caminho aí, muita coisa pode se perder, né? Então, não é... A gente não tem que romantizar tanto isso, né? Eu colocar isso, de novo, como uma única opção, né? A maternidade, ela tá aí a maternidade, né, para quem quiser, mas eu acho que a carreira, né, onde você quer chegar, depende muito da sua condição, de como que você tá. E para Pri, né, o empreender veio com a segunda, né, maternidade, acho que claro isso desde o Henrique, mas como a Eagle Moms, ela tomou forma aí também com a chegada da Mari, né? Como é que foi isso? Porque acho que foi no momento que você se reconectou. Como é que foi? Olha, a Eagle Moms, eu fiquei com a ideia, né, lá no início, incubada por muito tempo. Acho que a minha história da maternidade, né, eu passei por um desafio bem importante de infertilidade e tenho hoje um casal de filhos. E viver essa experiência, né, os médicos dizem que tenho 2 milagres ambulantes. E depois que você vive essa experiência, né? Então, eu fui uma mulher que cheguei muito próximo do diagnóstico de você não vai ter filhos. E hoje eu tenho o meu casal de filhos que vieram de uma forma natural. E isso, assim, acho que a maternidade sempre vai transformar, mas nesse caso, para mim, me transformou demais. Assim, eu diria que me virou do avesso e me colocou outros óculos, talvez, né? Eu sempre atuei em RH, como você falou, e me considero uma pessoa, né, uma profissional de RH muito empática. Realmente, trabalhar em RH, para mim, tinha a ver com o valor de ajudar pessoas, né? A gente sabe que não é só isso, tem um monte de desafio, tem a estratégia de negócio, apoiar negócio, mas para mim, essa questão de ajudar pessoas sempre fez muito sentido. Quando eu coloquei o meu próprio, eu falava e apoiava muito a maternidade. Quando eu vivi a maternidade, isso realmente me transformou. E do jeito que eu vivi, eu comecei a olhar para a minha história, mas eu comecei a olhar até na empresa que eu estava naquele momento, que tinham muitas mulheres passando por desafios diversos. Cada um com a sua história, cada um com o seu momento, mas com muitos desafios. E eu, enquanto executiva de RH, fui para o mercado porque eu queria alguém que ajudasse na carreira e na maternidade. Eu falei, bom, eu preciso que alguém venha aqui e ajude essas mulheres, porque não é só o suficiente a gente sentar, ter uma roda de conversa. A gente precisa colocar um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de ação. E naquele momento, isso foi um pouquinho antes da pandemia, em 2019, eu não achei no mercado. Eu achava muito essas empresas de aceleração ao empreendedorismo, né? E aí isso nasceu no meu coração de falar, peraí, eu vou unir 2 grandes paixões, que é ajudar pessoas e falar de maternidade. Então, é ajudar mães, né? E a gente entende que ajudar a mãe em si é muito importante, mas se a gente não ajudar o ambiente que a mãe tá, ou seja, as empresas, as lideranças, né? A gente falando de mudança de mentalidade, mudança de cultura, se a gente também não trabalhar nisso, fica muito difícil. A gente quase como olha só uma perspectiva, né? Só um ponto de vista. E por isso que eu fundei a Eagle Moms, né? Começou com a minha história, como eu tô contando para vocês, já não é mais sobre mim, né, Lari? Aqui também a gente só tem mães na linha de frente, porque a gente entende que é esse lugar de fala, a gente vive na pele. Não dá pra gente padronizar experiências, mas a gente sabe o que né? Assim, porque acho que nem se a gente ficasse aqui 8 horas falando o que é ser mãe, a gente não consegue transmitir isso. Então, a Eagle Moms vem com esse papel de trazer essa transformação no mercado, de dar apoio para a carreira das mães, né? Para
levar autoconhecimento e diversos outros assuntos, né? A gente explorou muito aqui autoconhecimento, mas é aumentar esse ferramental e a gente fazer com que esse ambiente fica melhor, até mais produtivo, Sim. Com né? certeza. Com números, mas mais acolhedor, sabe? Precisa sofrer tanto? Será que a gente precisa, né, ser tão doído? Acho que com Exatamente. poucos e certeiros incentivos a gente consegue fazer a diferença. Então, essa é a nossa missão aí da Eagle Moms, Lari. E essa questão de apoiar mães, né? A gente às vezes ali, é uma mãe apoiando a outra. Eu acho que isso tem uma potência e eu acho que é um lugar de fala ali que é muito parecido. Mas é muito importante a gente entender que todo mundo pode apoiar uma mãe. Inclusive quem não tem filho, não Sim, planeja ter. Cada um tem a sua escolha e né? A gente não tá aqui para isso. Mas o quão importante é essa mãe e essas pessoas também entenderem como que é, né? Porque tem gente que às vezes não tem uma pessoa próxima para poder falar sobre isso. Então, fica aquela coisa assim do tipo, mas eu também não sei nem como que eu posso, né, fazer parte desse mundo. E todo mundo pode, né? Eu acho que quando você se aproxima, né, você vai entendendo melhor, né? Então... essa é uma pergunta que eu recebo várias vezes, né? Mas eu sou só o gestor, eu sou só o colega, não tem nada de só, né, nisso. Mas assim, eu só sou um colega de trabalho. Então, assim, umas dicas, tá? Não deixa ela se auto-sabotar. Quando você perceber que ela tá se auto-sabotando, porque é isso, assim, eu lembro de eu falar uma fala para uma gestora minha, né, de falar, eu sinto que eu não tô bem nem lá nem cá. Parece que eu tô fazendo tudo pela metade na vida pessoal, metade... E ela falou, não, para. É você que tá se sentindo assim, isso não é a verdade. Pra mim, aqui você tá inteira. Na sua casa, eu não sei dizer, mas pra mim, você tá inteira. Mas eu acho que é isso, né? Quando você estiver próximo de uma mãe profissional, não deixa ela se auto-sabotar. E uma outra coisa, assim, né? A gente fala muito da mãe que o filho ficou doente, que teve que se ausentar, que às vezes tinha uma viagem a trabalho super importante e não conseguiu fazer. Eu acho que é a gente dar esse acolhimento, porque ela não volta bem. Ela volta envergonhada, ela volta triste, ela volta se desculpando. Então, assim, vamos normalizar? Falar, peraí, eu te cubro aqui. Tá tudo bem que isso aconteceu, a gente sabe que acontece, a gente sabe que você vai agora se doar 150%, 200%. Então, eu acho que não penalize uma mãe porque ela viveu isso, porque já é difícil para ela, tá? Sim. Às vezes ela até se fecha. É verdade. Às vezes ela volta até mais assim arredia, porque é difícil para ela também ter que equilibrar tudo isso, né? Então, acho que tem umas dicas assim, certeiras. E assim, tira a capa da invisibilidade dela. Isso. Olha para essa mãe. Exato. Não tem também uma receita de bolo. Eu tô dando dicas aqui que eu acho que possam ajudar. Mas tenta olhar além da capa da invisibilidade. Certamente, se você prestar um pouquinho de atenção, você vai saber o que fazer. Com certeza. Eu acho que toda mãe quer isso, inconscientemente. Nem que a gente não saiba, né? E você, tá vendo, você traz uma frase que te falaram, que isso com certeza já tem alguns anos, mas não passa, a gente não esquece. Não esquece. E é isso, assim, que eu sempre falo. Tanto a quem fala assim, mas eu falei uma coisa tão pequena e tudo mais, mas a gente guarda. E aí, se você também às vezes fala uma coisa que, mas eu só tava falando, mas só foi uma pergunta, mas só foi uma brincadeira, que a pessoa se magoa, ela também vai lembrar disso pra sempre. Vai. Né? E é aí que entra também essa questão desse cuidado, né? Exato. Que a gente tem que ter com que a gente fale desse preparo. Porque e até marca. na decisão, né? Dela continuar ou não do ambiente corporativo. Porque às vezes uma coisinha que pro outro é boba, aquilo pra ela foi estopim, assim. Talvez ela saiu de casa e falou assim, hoje, se acontecer alguma coisa, é o dia de eu tomar a decisão de não estar aqui mais. E às vezes é uma coisa boba, que chegou e falou assim, chegou atrasada, dormiu demais com a criança, aí pronto, acabou aquilo pra ela, já foi uma resposta do que ela meditou na casa dela, né? E por algo tão bobo, que a gente poderia ter mais cuidado, falando, tá precisando de alguma coisa? Né? Posso te apoiar? Tem algo que eu posso fazer hoje pra você, pra, né, te desafogar? E é muito bonito porque há um discurso do tipo, trabalho em equipe, empatia. Só que na prática isso precisa acontecer. Não Com pode toda ficar certeza. só nos quadros da empresa ou no onboard, né? No Não. dia ali do primeiro dia da pessoa. Não, tem que ser real. E é isso que a gente prova para essas mulheres que
tomam a decisão de ser mãe, a nossa empatia, né? Olha, tem algo que eu posso te ajudar hoje, Pri, para agilizar a sua atividade, né? Ou quando você ouviu ela falando assim, nossa, hoje eu preciso sair mais cedo para resolver algo na escola do meu filho, já aproveita e olha, tem algo que eu posso te ajudar nisso para você conseguir sair no seu horário, né? Porque se ela não conseguir entregar aquilo que ela precisava e ela precisa sair correndo, ela vai se cobrar, né? E isso também é um fator de decisão para ela, de permanecer ou não naquele ambiente, né? Então, acho que esse apoio é importante. O olhar além da maternidade, né? Também tem isso de, às vezes, olhar ali como profissional que ela é também, né? Que eu acho que tem também essa outra questão, porque ali tem uma pessoa, tem uma mulher, né? Não é só a maternidade, porque eu acho que a gente vai muito pra esse lugar também, né? Tipo, é só uma mãe, então, nossa, ela é mãe, foi por isso que ela fez e tal. Mas, né, também tem o além da maternidade, né? E aí... falando de tudo isso, acho que principalmente quando a gente fala de carreira e maternidade, uma das coisas ali que tá um fiozinho condutor, que eu acho que tem tudo a ver com isso, é quando a gente fala de gestão do tempo, né? Que a gente sabe que justamente... A gente já deu até risada. A gente já tá peraí. O olho já pisca, assim. Já treme. Ele treme. Que, aliás, foi como nos conhecemos, né? Que a gente esqueceu de trazer aqui, de como teve esse encontro, né? Exatamente. Nós estávamos, Pri, como palestrante num café da manhã na Rede Mulher Empreendedora, essa iniciativa tão bacana e empoderada que tem, né? Que nós já participamos aí de algumas vezes, mas Pri estava fazendo uma palestra sobre gestão do tempo, que tempo eu tenho, e Thali estava ali na plateia. Desesperada pelo tempo. E foi onde tudo começou, né, Thali? Você olhou ali e falou assim, peraí, onde que Bird e Eagle Moms, né, podem ali se conectar de alguma forma, né? Foi ali naquela palestra, né? Eu acho que os eventos da RME me trouxeram ótimas parcerias, né? E eu acho que vocês ali, quando eu bati o olho, eu falei, cara, é muito parecido com o propósito que eu tenho. Eu acho que vai muito além dos serviços ou produtos que a gente entrega. Eu acho que, de fato, era propósito. E na hora que eu vi a Pri palestrando e trazendo ali aquele assunto, e as mulheres ali, nem todas eram mães, mas, assim, engajadas em ouvir aquilo, em entender aquilo, me despertou um olhar de falar assim, cara, precisamos de uma parceria. Que não necessariamente só vai nos render frutos financeiros, mas que vai render um pouquinho dessa mudança cultural que a gente quer causar dentro das empresas. Foi os propósitos, né? Exato, que o impacto que a gente quer trazer é muito mais do que entregar só serviço e produto. E eu acho que isso foi muito especial. Quando eu bati o olho ali, foi um amor à primeira vista, né? Eu acho que quando a gente conversou disso, e eu ouvi ali, eu sou ex-RH e nananã, eu falei, cara, é minha história também. De uma forma contada diferente, mas fazia muito sentido. Eu acho que a gente... o nosso estar aqui hoje é a concretização daquele momento, daquela conversa, daquele ouvir, né? Porque para mim foi muito legal participar daquilo. Justamente por eu ser uma pessoa perdida no tempo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade enorme com a gestão do tempo. E a maternidade, se a gente não tomar cuidado, ela também nos atrapalha mais ainda. Porque, assim, é tênis da criança que tá num canto, toca do outro, e você tem que juntar tudo isso para colocar na criança e levar para uma escola. É o seu tempo e o dela, né? O dela. E eu acho que eu ainda tô na fase, até que a Pri comentou um pouquinho no começo da conversa sobre esse porpério, que não são só 40 dias, né? Exato. Eu ainda estou vivendo isso. A menininha ainda nem completou 2 anos. Então, essa identificação. Então, na hora que a Pri estava falando ali no RME, para mim fazia todo sentido, ainda faz, de se reconectar e falar assim, cara, quem eu sou no meio de tudo isso, o que eu quero de fato. Né? E a conversa ali foi muito legal, foi muito gostosa e me acendeu o propósito que, de fato, eu sempre tive na Bird. E tanto que a gente usa, às vezes, o mesmo argumento, que é quem cuida de quem cuida. E quando vocês falaram isso, eu falei, não é possível. A mesma. Só foi dando check, só né? foi. Tipo, aprovado. O espírito ali de selecionadora de RH já voltou foi. ativa. Verdade. Eu nem sabia que tava sendo avaliada. Tava com processo seletivo, não tava nem sabendo. Invisível. Estamos de olho sempre, né? De olho sempre. Mas era real, porque, principalmente, eu até contei um pouco disso pra vocês em algumas conversas que a gente teve. Quando você vem de baixo e você vem com algumas crenças, você tem um pouco mais de desconfiança ou você seleciona um pouco melhor quem você quer do seu lado, né? Pra que não te sugue ou não te crie algo ou crie
ou tenha propósito muito diferente que o seu. Não tô falando que a gente não tem que ter pessoas diferentes da gente, Claro. não é isso. Mas é no sentido de, poxa, a pessoa tá entendendo, ela pode estar em outra cadeira, mas ela também tá entendendo e enxergando, talvez até com um óculos muito melhor que o meu, sobre isso que eu tô sentindo também, né? E a vinda da Eagle Moms e da parceria com a Bird foi justamente isso, assim. Então, só tenho a agradecer. Esse momento aqui tá acontecendo hoje por conta desse sentimento, né? Isso foi muito válido mesmo. Não, e para nós também foi muito, tem sido, Tem, né? tem. Essa parceria tem enriquecido muito, Sim. né? E é o que a gente falou no começo, assim, parece tão difícil, parece um caminho solitário. E quando você encontra, né, une propósitos, une forças, isso Sim. faz muito sentido, né? Tem feito para nós e certamente a gente vai impactar muitas vidas. Exato. De certeza. mães, de mulheres, do mercado juntas, né? Eu Essa tenho disposição, né? É Sim. isso, E, perfeito. e falando aí, então, sobre essa vida real, né? Sobre a gestão do tempo, né? Tem um dado que fala que as mulheres, né? Atuam nesse trabalho do cuidado, como a Pri mesmo já também trouxe aqui, né? Esse argumento de que são 600 horas a mais do que os homens. Então, quando a gente fala de gestão de tempo, gente, é real, né? Não é uma... A gente precisa ter isso muito bem determinado ali na nossa vida, porque é isso que vai trazer pra gente o nosso foco ou a intencionalidade, Exatamente. né? Porque foi isso Isso. até, inclusive, na palestra você falou muito sobre isso. Porque quando a gente falou ali de protagonismo, de autoconhecimento, desse querer da mulher, isso tudo, assim, eu tenho certeza que não falta isso numa mãe. Mas aí, às Exato. vezes, falta o quê? É essa coisa do planejar, é do foco. Porque senão, nada vai sair do papel. O tempo vai se atropelando. Vão vindo outros desafios da criança, da vida em si. E aí, a gente vai deixando para trás. E aí, vem de novo a capinha invisível. Então, como, Pri, que a gente tem essa vida real que temos, Sim. né? Mas a gente traz, de novo, ferramentas para que a gente possa ter essa gestão do tempo mais saudável e com mais leveza, né? Porque vira um fardo, às vezes. É uma coisa que você fala, eu não tenho tempo. Tudo eu não tenho tempo. Né? Eu falei nesse café uma coisa que o tempo virou status. Então, também viver na correria, a gente, né? Nós fazemos isso. Pessoas ligam, tá tudo bem. Ai, tô numa correria, tá uma loucura. E quando a gente vê alguém muito organizado, com uma agenda, assim, com buracos, a gente começa a desconfiar. Será que essa pessoa é boa no que faz? Tá desmotivado? Tá desmotivado. Não é isso que falam, né? Você saiu mais cedo no trabalho, Total. você tá desmotivado. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco dessa estrutura de como a gente encara o tempo. Antes de qualquer ferramenta, antes de, sabe, partir para ter uma agenda bonita que você vai colocando, ou um aplicativo que te ajuda, acho que a gente tem que olhar um pouco aí do ponto de vista mais profundo da história, né? Então, a gente encarar o tempo como ele é. Uma outra coisa que a gente falou da imprevisibilidade da maternidade. Eu também gosto de falar com uma outra coisa, que é a falta de controle. Isso, para mim, especialmente, foi... E tem sido, até hoje, desafiador na maternidade. Porque, não sei, a nossa geração, a gente foi muito programado para fazer tudo do jeito que a gente quis. Eu vou me formar nesse ano, eu vou comprar este apartamento, eu vou me casar. Talvez isso a gente não controla tanto, mas a gente quer controlar, inclusive, isso. Então, a gente tem muito essa questão do controle. E, para mim, desde antes de engravidar, eu descobri que eu tenho um controle zero na vida. Né? Então, acho que essa é uma descoberta para mim e que é assim, eu brinco que a vida já me manda uma lição, aí eu passo, acho que eu tô arrasando, mas ela não acha. A vida arrasa com a ela gente. falou assim, não, você não aprendeu o suficiente. Vai de novo. Vamos outra lição. E eu tenho recebido lições assim, e que é isso, assim, na real, a gente não controla muitas coisas. Mas, por exemplo, o seu tempo você precisa controlar. Porque você não controla se seu filho vai ficar doente, você não controla se você vai ter um super imprevisto no trabalho, mas o seu tempo, no minimamente, você precisa planejar, porque senão vira uma bola, assim, de neve, porque já é muito incontrolável, já é muito imprevisível, e se você não tem um mínimo de direção, aí realmente vira o caos, que é o que muitas mães relatam. E assim, acho que não quero falar só aqui de metodologia, mas eu acho que tem 3 passos que a gente precisa, que é um pouco de como é que a gente respira um pouco, como é que a gente planeja. O primeiro, você precisa saber o que é importante para você.
O que é realmente importante? Poxa, para mim é importante a carreira esse ano. Porque tem coisas que a gente não vai discutir, tá, gente? Sim. Cuidar dos filhos é dever, é obrigação, é uma coisa que é uma responsabilidade, a gente não vai discutir. Mas o que é importante naquele ano? Qual que é a sua meta? Onde está o seu valor para aquele ano, para aquele período? Acho que esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é: como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu viabilizo o meu importante? E aí você cria metas. E aí a meta tem que ser atingível, mensurável, temporal, né? Assim, até aquele conceito, velho conceito smart, que a gente conhece bem, mas que pode ser uma das metodologias, mas aí você definiu o seu importante e definiu como que você vai chegar nele. Porque se você também define o importante e não cria metas para chegar no seu objetivo, vira só sonho. Exatamente. Vira só uma coisa bonita, vira aquela coisa da parede que a gente olha lá de longe e não concretiza. E o terceiro passo, que esse é muito difícil para a maioria das pessoas, e para mulheres mais ainda, dizer não. Quando a gente não diz não, a gente muitas vezes vai estar atuando no importante que não é o meu. Eu vou estar atuando no importante de outros, eu vou estar na meta de outros. E assim, hoje, pensa o quanto que a gente é bombardeado. Por solicitações, por pedidos, por informações, né? Quantos meios de comunicação a gente acessa por dia? E vem convites, vem pedidos a todo momento. Então, por isso que os 2 passos anteriores são muito importantes. Porque aí você fala assim, não, peraí, faz um exercício de consciência. Tem a ver com o meu importante? Não. Exato. Tem a ver com as metas que eu defini? Não. Então, muito obrigada. Vamos programar. Agora eu não consigo fazer. Mas isso é muito difícil, né? Assim, eu falo que até para mim, né? A gente usa muito essa técnica, mas é um exercício, é um esforço. Não é natural falar não. Mas o que eu posso dizer é que quanto mais consciente, mais fácil fica. Sim, e é libertador. Exato. É libertador. Exato. Quando a gente vai pegando, é isso que você falou, do exercício, e você vai ficando cada vez mais à vontade com isso, porque eu acho que tem muito da gente, assim, que a gente fica numa situação desconfortável, às vezes, mas é aquilo. A gente vai deixar o outro confortável e você desconfortável, né? Que desconforto que você vai querer comprar. Então, tem isso, e que energia que você quer gastar naquele momento, né, gente? Tem, eu acho que esse outro ponto que a gente tem que falar, porque são muitas coisas, e quando não faz sentido... Porque é natural nosso, principalmente da mulher, porque é quem cuida né? Quem é que tem mais o hábito do cuidado, ou até a habilidade do cuidado, é a gente criar isso. Não, eu posso dizer sim para tudo, porque eu quero ajudar, porque eu quero demonstrar que eu sou positiva, que eu tô aqui, a pessoa pode contar comigo. Só que a realidade, quando você vai amadurecendo, é que você também vai percebendo que também as pessoas estão cuidando das suas vidas, mas elas estão te cobrando para que você continue fazendo aquilo que elas precisem. E nem sempre você tem que estar disponível para tudo, né? Eu acho que a gente ser empático é uma coisa e a gente disponibilizar o nosso reloginho inteiro para as pessoas é outra, né? Eu digo isso porque eu também tenho muita dificuldade de dizer não. Para mim é algo muito difícil, parece que eu estou sendo mal educada. Eu acho que é até cultural, talvez até a forma que a gente foi criada nos faz agir dessa forma, influencia, né? Influencia muito. Então você fala, meu Deus, eu não posso dizer não, porque parecendo que eu estou sendo mal educada ou que eu não estou acessível, né? E aí a gente já se coloca naquele papel do tipo, se eu não tiver acessível, eu não sou promovida, se eu não for proativa, eu também não sou promovida, não sou vista, sendo que isso não tem nada a ver, né? Você também pode dizer não, olha, talvez agora eu não consigo, você pode tal dia? Isso até aconteceu comigo ontem. Eu tenho uma cliente que a gente tá para fechar negócio, e eu fui visitá-la, é algo que eu não faço com nenhum cliente, mas eu abri essa sessão para ela, conversei com ela, por favor, vem e tal. Beleza, vou. Levei tudo que tinha da Bird para ela conhecer. E aí ontem ela falou, olha, quem vai tocar o projeto vai ser uma outra pessoa. Você consegue vir uma segunda vez aqui? Eu falei, olha, não consigo. Primeiro porque eu estou com todas as reformas para finalizar na Bird, a agenda para entrar uma nova empresa também que vai vir tá apertada. Se você quiser, pode vir no escritório, tá preparado aqui para você. Eu também não consigo. Eu falei, então tudo bem. A gente vai se conversando, vamos marcar um Teams, né? Enfim, posso fazer isso online. Mas antes eu não faria isso. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de encaixar na minha agenda, no meu horário maluco, para que eu esteja lá, né? Disponibilizando 2 vezes o meu tempo para a mesma coisa. E essa sensação de olhar e falar assim, Thalita do ano passado não faria isso e agora faz. Empodera, né?
empodera, mas assusta. Ah! Porque é justamente o medo da rejeição das coisas, né? O que eu perco, né? Fazendo isso. Exatamente. Interessante. Então, esse é um ponto que já aconteceu comigo. Vou dar um exemplo. Eu também já tive situação de eu fechar negócio com um cliente e reduzir meu preço, coisa que eu não faço. Bird não dá desconto, eu já deixo claro. Porque eu garanto meu trabalho para uma unidade para 400. A não ser que venha da Eagle Moms. Aí a gente conversa sobre isso. Calma, tem uma exceção. Tem. Mas isso era um ponto muito interessante e eu falei assim, não, aquela marca pro meu negócio vai ser importante. Óbvio, eu usei como uma estratégia, né? Não fui boba, não dei de graça, não era esse o ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu cedi no momento que eu poderia ter falado, não, talvez se eu não tivesse cedido, a minha marca também teria mais valor ainda do que tem hoje. Por mais que aquela marca era importante para o meu portfólio, né? Então, eu acho que tudo também tem isso. Você saber o momento de você dizer não, eu não consigo, eu não posso. Isso não significa que você é mais fraca do que quando você diz sim. São ao limites. contrário, talvez você é realmente mais forte de poder dizer não. Aí que a gente vai conectando o autoconhecimento, a maturidade, saber o que é importante. Então, às vezes, para o seu negócio, você fala, eu preciso dizer esse sim, mesmo quando eu até não gostaria de dizer. Mas é isso, eu acho que é esse crescimento, Sim. né? Essa Mas tem que progressão. ser pensante, né? E não Exato. emocional. Vou dizer Exato. sim por emoção ou dizer não por emoção. Exato. É. E saber avaliar, ter esse crítico de falar, peraí, esse aqui eu posso dizer não, mas sempre que possível, eu acho que isso tem a ver com a minha estratégia? Exato. Como você está falando da Bird. Tem a ver com a minha estratégia? Tem a ver com as minhas metas? Então eu vou conseguir fazer. Ou não tem, também se posicionar. E volto, gente, falar do limite. Se a gente vai abrindo, né, assim, poxa, esse cliente só fala comigo 5 da manhã, então eu vou sempre responder às 5 da manhã. Eu tô dando um exemplo um pouco mais... Mas assim, se você também não educa ele... Sim, ele vai continuar mandando 5 da manhã. Você vai dizer, olha, eu vou receber, tá tudo lindo. Na hora que chegar o horário comercial, eu te respondo. Então, e às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus, falei isso, vai dar ruim. O cliente fala, ai, não, tudo bem. E aí, A pessoa também tá no automático, né? Às vezes. Exato. Na outra semana ele fala, ai, peraí, pra você eu vou mandar às 9. Exatamente. Então, qual é o limite, né? O não, ele ajuda muito nesse limite, né? Com certeza. Principalmente nessa fase imediatista que a gente tem vivido, né? Tudo é pra agora, tudo é agora. Acontece de ter cliente no domingo mandando e-mail. Mas aí, o que eu fiz, né? Era até interessante, porque antes as meninas que trabalhavam comigo tinham um telefone pessoal no grupo. E eu removi, eu falei, não, fim de semana eu não quero ninguém pensando o que tem pra acontecer. Por isso que eu tenho uma IA, que essa IA faz esse trabalho. Ela vai olhar no fim de semana, vai resolver isso, e as meninas trabalham comigo. Não, é a família. É o seu momento, é o momento de você descansar Isso e fazer mesmo. a unha, e fazer o cabelo, e limpar a sua casa, passear. Então, precisa se ter esse limite. E nem sempre o mercado realmente vai ter o limite, porque a pessoa tá aqui na Paulista meia-noite trabalhando. Né? Não necessariamente a tua empresa precisa estar nesse mesmo ritmo. E isso também é importante, porque também é um não. É um não sem dizer não, mas é um não assim, olha, eu tenho horário, tá aqui o meu horário. Porque meu já time tá tem ligado o quê? Com os horário. seus valores. Exatamente. A gente volta. Porque eu penso, são mulheres, mães trabalhando, né? Diferente daquela pessoa que tá 100% disponível pra estar ali no negócio, talvez mandando um e-mail no Mas domingo. mesmo essa, eu indicaria, né? Exato. A gente olhar de uma forma integral, porque também o excesso de não adoece. Ah, sim. Desculpa, o excesso de De- não conseguir de não- dar o não, né? sim. Adoece. Mas é muito o que você falou também, Pri, sobre a maturidade. Exato. Quando a pessoa tá no começo da carreira, eu digo isso por mim, no começo da minha carreira, minha filha parecia um avião. Eu trabalhava, se deixasse, 18 horas por dia. Há necessidade disso? Não. Quando você vai amadurecendo, você começa a enxergar propósito em outras coisas. Isso. No seu lar. Quando você casa, muda o propósito. Quando você vira mãe, muda. Então, também é de fases. Mas aí, se o teu time entrar na fase que aquela pessoa tá vivendo, aí você torna um problema. Aí o burnout vem. Né? Ô, Com toda Lari, certeza. para concluir sobre a gestão do tempo, então aqui é mais uma questão de estrutura, de pensamento. Mas tem muitas ferramentas. E a gente trabalha e apoia as mães a falar qual é a que tem mais a ver com o seu momento, com o seu tipo de personalidade, né? Porque também não existe a receita de bolo. Não. De falar, essa ferramenta é a salvadora da vida e vai te resolver tudo. Não, porque tem muito a ver com o seu estilo, sua personalidade, sua energia, sua intensidade. E a gente ajuda as mães nisso, sabe? De fazer esse diagnóstico. Peraí,
eu tô atuando nesses 3 passos e depois disso, que ferramenta que combina melhor para mim e o porquê e como que eu vou atuar. Então a gente fecha assim, né? E foi o que eu dividi lá na RME com as mulheres, que a gente acredita que faz muita diferença. Pelo que eu tô vendo, já fez, hein? Muito. Olha Já só, conseguiu tá falar um vendo? não aqui. Tudo tem um Muito, impacto, já com consegui. certeza. Quase o Gostei, primeiro eu não. gostei. Acho que se não Tá for o primeiro, vendo? foi o segundo. É, aí. mas Olha é aí. muito bom. Hoje em dia, do que vocês não abrem mão? Pode ser até uma questão pessoal ou profissional, cada uma de vocês. Fala uma coisa que para vocês hoje é inegociável, assim, com relação ao tempo de vocês. Fala assim, esse tempo aqui eu preciso. Tem alguma coisa? É difícil, Eu né? tô Porque é pensando. escasso. É. Olha, para mim é dar o apoio quando os meus filhos precisam. É. Né? Assim, acho que isso é inegociável. Né? Isso não significa falta de responsabilidade, Uhum. não significa falta de engajamento, não significa desbalancear isso e falar, não, é tudo com eles. Mas são os seres que eu ajudei a trazer aqui para o mundo. E é o meu papel, a minha responsabilidade. E tem coisas que são os pais, o pai e a mãe, Sim. que, né, a criança ficou doente, sempre que possível você vai dar esse apoio. Eu acho que isso eu não abriria mão. E para mim também tá fora dessa tríade de estar nos meus valores, de acordo, sabe? Eu acho que se for algo que vai tirar os meus valores ou a minha autenticidade, eu também não abro mão de preservar isso. Perfeito, eu acho que ela falou tudo. É. Tudo que eu queria falar é real. Eu acho que a minha filha e o meu casamento são as coisas mais importantes da minha vida, mais do que a Bird. Isso é louco dizer, né? Porque a Bird é o meu primeiro filho, né? Antes da minha primeira gestação, a Bird foi o meu primeiro filho. Ela é a minha primeira filha, né? Então, para mim é inegociável que a minha família esteja bem, porque a minha família se torna a Bird. Não tenho esse discurso com as meninas que trabalham comigo. Ah, nós somos uma grande família. Não somos. Isso, né? Muito claro ali o trabalho de cada uma e o que cada uma tem que entregar. Mas o meu casamento e a minha filha, eles são prioridades. Família. Então, se no meu lar tiver algo que estiver descompensado, não estarei na Bird, eu estarei em casa resolvendo até que isso funcione. Porque aí é um reflexo da minha empresa, é um reflexo do meu negócio. Então, isso tudo é muito mais importante para mim e que eu não abro mão, né? É estar ali numa conversa aberta, é buscar minha filha no momento que ela precisar na creche. Então, eu acho que são as coisas inegociáveis para mim. Vamos encerrando. Ai, não que sei triste. como, mas vamos. Tô aqui Só com essa passaram 10 missão de pedir pra vocês. Depois a gente ter visto tantos caminhos diferentes, tanta Sim. diversidade daqui de quando a gente fala de carreira e maternidade, tantas coisas que a gente pode fazer. Eu queria que vocês encerrassem, deixando essa mensagem final para essas mães, mulheres, todo mundo que está ouvindo a gente agora, de o que é para vocês ser essa mulher inteira, né? E para que elas possam falar assim, como que eu parto aqui depois de tudo que eu ouvi, qual que é a mensagem que vocês deixam? Pri. Uau, né? Responsabilidade. Olha, então eu vou ali para a câmera, agora eu vou falar com essas mães. Olho no olho. Eu acho assim, o caminho, ele é desafiador. A maternidade, ela traz desafios diversos. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui, ela vai ratificar isso. Mas também tem muitos ganhos, tem muita beleza. Eu acho que é a gente olhar e acolher a gente mesmo, né? Assim, que o caminho da maternidade, ele pode florescer, pode te trazer uma série de coisas. E eu talvez quero dar uma apimentada aqui na conversa. Hoje, né, a gente fala desses desafios, dos 50% das mães, depois de 12 meses, estão fora do mercado, ainda de histórias tão desafiadoras. E eu queria que nós, mulheres, pudéssemos refletir um pouquinho. Hoje, pelo IBGE, nós já somos a maioria no mercado de trabalho. 45% das famílias são chefiadas por mulheres. O que eu quero dizer é que a gente manda muito nesse jogo, o jogo da economia, a gente está presente. E assim, por que a gente ainda não conseguiu esse espaço? Porque ainda falar desse acolhimento é tão difícil. Então, eu acho que é isso, quando você vê alguma empresa apoiando mães, faz parte desse movimento, porque a gente precisa mudar isso, não só para essa geração, mas para aquelas que estão vindo. Quando a gente vê uma empresa
que está atuando de uma forma muito inadequada com mães, as suas mães colaboradoras, será que ela é boa para mãe consumidora? Eu não estou falando de boicote aqui, gente, mas assim, a gente precisa começar a se unir enquanto mães, e não é só no parquinho, e não é só no grupo de mães, a gente precisa começar a mudar esse jogo, e olha a força que a gente tem, inclusive econômica. Então, o meu recado é esse, para a gente refletir e convidar para vocês virem com a gente fazer essa boa revolução. Isso, Thali. Perfeito. Acho que a minha fala é: filho traz prosperidade. E se filho traz prosperidade, como é que a gente usa isso ao nosso favor? Né? Não estou querendo dizer algo pejorativo, é ao contrário. É a gente utilizar dessa potência que a gente tem, da prosperidade que já está ali no nosso lar, porque isso que acontece é o amor, é a alegria quando você tem ali o seu bebezinho chegando em casa. E como a gente utiliza isso para fazer a nossa carreira deslanchar, né? E não atrasar, e não parar. E isso é possível. É possível com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho. E se respeitando. E o maior ponto é esse. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente enxerga aquilo que a gente pode entregar com aquilo que a gente tem nas mãos, tudo vai acontecer, né? Então, não é só seu corpo que modifica, é a sua mentalidade modifica, o seu olhar para as coisas modifica. Então, aproveita isso e voa que vai dar tudo certo. Aproveitando que a gente tem asas aqui, Exato. em Bird e Eagle. Então, voa que vai dar certo, isso. mulher. Voa. Isso. E eu não poderia deixar de dedicar esse podcast a Henrique, Mariana, Maitê e Raul, que fizeram essas 3 mães aqui poderosas. Ai, vou chorar. Ai, eu fiz de propósito. Eu falei, eu não vou combinar nada, porque falar em nome de filho aqui quebra qualquer mãe. O coração já amolece. Mas é isso, que a gente possa fazer sempre por eles e para eles, e que eles são a nossa força, tira a nossa força também, mas é aquilo, né? É o que nos motiva a ser cada vez melhor, né? A seguir um futuro aí brilhante, e que bom que a gente pode estar aqui reunida, né? Levando aí essa mensagem super positiva para essas mães. Então, muitíssimo obrigada, foi uma honra. Nós né? agradecemos. A honra é toda nossa. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo, tchau.